relatóriozinho dela e manda para o juiz. Não consegui achar o todo, não consegui nem descobrir a materialidade, se houve algum crime. Né? Se foi sequestro, não sei o que, não sabe nada. Então ela vai relatar lá bonitinho. Quando chegar na mão do Ministério Público, o Ministério Público vai fazer o quê? Juiz, eu quero arquivar, visto que não foi encontrada a prova da materialidade e da autoria de crime. Aí o juiz, beleza, pelo que eu estou vendo aqui, eu também concordo com você. Arquiva. Não é assim que a gente vai ver lá no final, o arquivamento. Então, dispensável é uma coisa. Pode ou não começar, mas começou, tem que terminar. Beleza? Outra característica, diz aí. Oficiosidade. Oficioso. Aí não confundir com oficial. Oficialidade. Não confundir. Oficioso e oficialidade. Oficialidade é porque é um órgão do Estado, né? O delegado de polícia, a delegacia de polícia. É um representante do Estado. Quem preside o inquérito policial. Beleza? Oficial, um órgão oficial do Estado. E oficioso, porque o inquérito ele pode começar ex officio ou de ofício. Mas é sempre que ele começa de ofício? Não. Ele só começa de ofício quando nas ações, ação pública, o quê? Incondicionada. Beleza? Oficioso, porque o inquérito pode começar de ofício. Professor, eu não sei o que é ofício. Que não depende de nenhuma condição. Não depende de nenhuma provocação. Aconteceu um crime, por exemplo, crime de homicídio. É um crime de ação pública incondicionada. Ou seja, incondicionada que não tem condição. Não precisa de nenhuma condição a mais para ser iniciado o inquérito. O delegado ficou sabendo da prática do crime? Já inicia. Não precisa que o particular disse, delegado, eu quero que o senhor inicie o inquérito. Se ele já sabe do crime, ele mesmo já inicia. Agora, quando é um crime de ação privada, por exemplo, crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, aí o particular tem que ir lá, delegado, meu vizinho está me chamando de feio, de corno, de rapariga. Ele está filmando. Enfim. Enfim, o vizinho está me xingando, me xingou. Então, o que acontece? Injúria. Então, o particular é um crime que só afeta a sua esfera particular, pô, a sua intimidade. Não tem pra quê o delegado? Meu irmão, o cara te xingou, então vou abrir um inquérito. É assim? Não, pô, espera você se movimentar, você se provocar o delegado. Né? É como se fosse o judiciário, que é inerte e depende de provocação, nesses casos. Beleza? O oficioso nos crimes de ação pública incondicionada. Vou colocar aqui, ó, discricionário. Já estudaram com a Tati, né? Já estudaram com a Tati? Poder discricionário, poder vinculado. Não, né? Mas em casa vocês já estudaram, né? Professor, por que o inquérito é discricionário? Quer dizer que o delegado abre se quiser o inquérito? Não, não é isso. Após iniciado o inquérito policial, ele vai ter um rol de diligências. Artigo 6º, tal, inclusive outras diligências que se ele achar mais prudente seguir. Então, o delegado não é obrigado a seguir aquelas diligências que tem no artigo 6º do Código de Processo Penal. Tá entendendo? Ele faz o que ele quiser. Portanto, que seja lícito, seja legal. Sendo legal, o delegado faz o que ele quiser. Portanto, que solucione o crime. Por isso que é discricionário. E a gente vai ver que o rol do artigo 6º é um rol exemplificativo, não é taxativo. Que só tem ali e que o cara tem que seguir obrigatoriamente. Beleza? Outra característica, que a gente não colocou ainda, escrito, né? Escrito. Tudo que for produzido no inquérito policial, tudo tem que ser reduzido a termo. Ele fala, será reduzido a termo. O quê? Escrito. Tá? Conversou com a testemunha, tá lá o escrivão, digitando. Foi na casa de uma pessoa, foi no local de crime. Voltou, relatório. Tudo é por escrito. Não existe nada de boca, nada palavrado. De boca. Ah, fulano de tal falou, tal, tal. Outras mídias podem acompanhar? Pode, pô. DVD, filmagem, pode acompanhar. Mas tem que ter o procedimento escrito. Beleza?
A gente falou no começo que é um procedimento administrativo. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Escrito, sigiloso e não sei se vai caber aqui embaixo. Eu vou puxar para cá. Vou puxar para cá. Muito importante para concurso. Inquisitivo. Ou inquisitório. Inquisitório. O que é que significa dizer que um inquérito é um procedimento inquisitivo ou inquisitório? Que nele ninguém está sendo acusado. Não existe réu. Não existe réu no inquérito policial. Portanto, o inquérito policial não vai garantir o contraditório e a ampla defesa. Ele não garante. Certo? O cara está lá sendo investigado pelo delegado. O delegado vai levantar as provas, vai inquirir as testemunhas, vai convocar as testemunhas para depor. Beleza. Tudo está direcionando para que aquele cara seja o provável autor do crime. Tá? O que é que o delegado faz? Vou indiciar. Não existe esse termo, né? Vou indiciar. Fulano de tal está sendo indiciado pelo crime tal. Não está dizendo que ele é acusado, que ele é o culpado. Ele é o provável autor daquele crime. Aí ele vai mandar o final, né? No final, o inquérito policial para o juiz, Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público, antes de oferecer a ação penal, ele vai averiguar aquele inquérito. Poxa, será que realmente é esse cara? Rapaz, não é esse cara. Se não for o cara, arquiva. Não é o cara. Inexistência da autoria, pô. Não é aquele cara. Arquiva. Mas no inquérito policial ele não está sendo acusado. Ele é o provável autor do crime. Por isso que ele diz, eu só posso ser ouvido se for com o meu advogado. Você foi preso. Eu tenho direito a um advogado. Tem direito, mas não é necessário. Se o delegado prender o cara e vai escutar ele, vai ouvir ele na delegacia, não é ilegal ele ouvir o cara sem o advogado presente. Tá? Porque é dispensável a presença do advogado na fase do inquérito. Beleza? Informação daqui não garante contraditório. Não. Contraditório. E ampla defesa. Beleza? Tudo em paz? Dúvidas aí? Características? Nada? Alguma coisa a acrescentar? Alguma característica que eu esqueci? Não, né? Então, questão potencial de prova. Característica do inquérito policial, bicho. Se você não souber aí, que só cai isso. Pô. É característica e prazo. Só cai isso, praticamente. Entendeu? Porque às vezes até no conceito você já descobre um bocado de coisa. Procedimento administrativo, delegado de polícia, polícia judiciária, tal. Mas aqui, bicho, a maioria das questões está aqui. Estudou isso aqui, aprendeu isso aqui. E prazo? Prazo é o quê? 10 ou 30. 10 ou 30, regra geral. Então não tem nem mistério o prazo, né? Então cai mais isso aqui. Entendeu? Aprende as características aí que você não vai errar questão de prova. Coloca aí um tópico no seu caderno. Valor probatório do inquérito. Coloca aí. Valor probatório. Valor probatório do inquérito. Aí você vai colocar que o valor dele é o quê? Relativo ou absoluto? Relativo. Por que, professor, diz que o inquérito policial tem um valor probatório relativo? Porque nele pode conter vícios, ilegalidades, o que for. Mas os possíveis vícios constantes no inquérito policial não vai prejudicar uma futura ação penal. Aí você coloca assim, os vícios constantes no IP não contaminam uma futura ação penal.
E isso tudo se dá porque ele é dispensável. E outra coisa, por que o valor probatório dele é relativo? Por quê? Porque ele não garante isso aqui, ó. Ele não garante contraditório para a defesa. Por quê? O delegado está lá colhendo informação, informação, informação. E você não está se defendendo. Você não está produzindo nada a seu favor. Olha, delegado, tem essa testemunha aqui que é meu favor. Entendeu? Tem esse vídeo aqui que eu prova que eu estava em lugar tal no dia do crime. Você não está produzindo nada ao seu favor. Só o delegado pegando para saber se você é o culpado. Então não pode ter valor probatório absoluto. O que for produzido ali é certeza. Vamos condenar o cara. Tanto é que você pode botar mais uma informação aí, ó. Não pode ser ninguém, você bota assim, ó, ninguém será condenado com base apenas no inquérito policial. Ninguém pode ser condenado com base apenas no inquérito policial. Valor probatório relativo. Outra questão sobre a relatividade do inquérito. Você fez um concurso para a polícia e você está respondendo um inquérito por qualquer crime aí que seja. Pode ser excluído do concurso por maus antecedentes, por ter passagem na polícia, por ter um passado sujo. Não, pô. Não pode constar nas folhas de antecedentes criminais você está respondendo por inquérito, pô. Porque inquérito não está lhe acusando, você não está se defendendo, não provou nada contra você. E pelo princípio da presunção da inocência, que a gente estuda no Código Penal, diz que todo mundo é considerado inocente até que se prove, né? Se prove o contrário, entendeu? E ninguém será considerado culpado, né? Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, meu irmão, tá só respondendo inquérito? Bota na ficha de investigação social. Tem cara que fica com medo, pô. Professor, não vou botar não, bicho, é pior. Você colocar que está respondendo um inquérito pelo pior crime do mundo, é melhor você colocar do que você omitir. Porque para a polícia pesa mais a omissão, pô. Pô, se o cara está omitindo uma informação aqui, o que é que ele não vai omitir aqui dentro? Na Polícia Militar agora, na hora de preencher a FIC, que é a ficha de investigação confidencial, ele perguntava se você já tinha sido autor de BO. Já foi parte de BO como autor, aí muita gente não entendeu. Quando você vai preencher o BO lá na Polícia Civil, que diz assim, partes, aí diz, autor, é o autor do crime, pô. Se você vai reclamar lá, pô, foi agredido, autor, não é o autor quem está fazendo o BO, não. É quem é o autor do crime. Aí tem muita gente que se confundiu, se colocasse lá, foi autor, fui, de roubo. Aí pensou? De não sei o que, de lesão corporal. O cara botava lá autor. Não, meu filho, você foi vítima. Ele pensa que é autor. Não, mas não foi eu que fiz o BO. Não, bisonho, monstro. Aí vai ser eliminado do concurso, depois que levou uma bomba no olho e perdeu o concurso. Porque ele disse que foi autor do crime, né? É um monstro mesmo, né? Tem que se matar 2 vezes. Então, beleza, por isso que o valor probatório dele é relativo. Que horas é o recreio, hein? Alguém trouxe merenda? Tô com fome já. É sério, que horas é o recreio? Que horas são agora? 8h05? Beleza. Coloca aí um tópico no seu material. Destinatários. Destinatários. Destinatários do inquérito policial. Aí eu vou ter 2 destinatários, tá? O mediato e quem? Imediato. Tranquilidade? Tá lá. Aconteceu o crime, o delegado iniciou o inquérito. Investigou. Chegou à conclusão dele lá. O que é que ele faz? Relatório. Relata o inquérito e envia para os destinatários, que são 2. Mediato e imediato. E não confunda. O imediato não é aquele que vai receber primeiro, não. É porque é o principal destinatário. A quem pertence o inquérito policial. Porque é ele que vai oferecer a ação penal, iniciar a ação. Tá? Então, mediato, aquele que recebe primeiro, tá? Vou botar até aqui, ó. Recebe primeiro
O IP. Quem é ele? Juiz. Delegado relatou o inquérito. Juiz. Olha aí. O juiz só faz pegar, dá uma olhadinha rápida, faz o quê? Ministério Público. Olha aí. O juiz abre vistas ao. Recebe. Em segundo plano. Tá plano. Eu vou colocar aqui quem são os titulares da ação penal que a gente viu. Titular, o inquérito serve para fornecer, né, base para os titulares da ação penal, que podem ser dois. Ou o Ministério Público na ação penal pública, ou o ofendido, né, ou vítima, na ação privada. Não é isso aí? Então, destinatários do inquérito. Relatou o inquérito, juiz pega Ministério Público ou particular. Ao particular decidir se ele vai oferecer a queixa-crime ou não. Vai continuar ou não. É uma faculdade dele. Certo aí? Características aqui. E vamos colocar as formas de instauração. Coloca aí mais um tópico. Formas de instauração ou formas de início do inquérito policial. Bota aí. Mais um tópico. Formas de instauração. Isso. Vamos lá. Como é que o inquérito vai iniciar? A forma mais comum, mais típica, qual é? De ofício. De ofício. Toda vez que um crime for de ação pública incondicionada, o inquérito inicia de ofício, que eu já expliquei. Não precisa de provocação de mais ninguém. Não precisa de ninguém lá. Delegado, eu quero iniciar. Não. Homicídio, estupro de vulnerável, o que for, inicia de ofício. Não precisa pedir do Ministério Público, do juiz, da vítima, de ninguém. Iniciou. Tá? Lembrando que aqui são crimes de ação pública incondicionada. Beleza? Outra. Requisição. De quem? Juiz ou MP. Requisição, ordem, determinação, juiz ou MP. Beleza? Às vezes tem inquérito lá. Que inquérito é esse? É inquérito do MP. O delegado diz assim, é inquérito do MP. Porque veio a determinação do MP. Bicho, inicia aí esse inquérito sobre isso e isso. Às vezes o delegado ele não tomou conhecimento de outra forma do crime. No Ministério Público que tomou conhecimento. Aí diz, delegado, inicia aí, beleza? E o próprio juiz. Tá? Aqui agora. Requerimento do ofendido. Ou quem? Ou o seu. Isso. Tá ficando fraquinho, assim. Ou o seu representante legal. Lembrando que representante legal, caso o ofendido seja menor de idade, né? Menor de 18, ou seja, incapaz, né? Dele mesmo proceder. Beleza? Outra forma de instauração. Requisição do ministro da Justiça. São crimes mais tops. Por exemplo, o crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. O inquérito policial inicia com a requisição do ministro da Justiça.
crime de expulsão do estrangeiro, né? Inquérito para expulsão do estrangeiro do território nacional. Quando o estrangeiro comete algum crime nocivo aqui à segurança nacional, o inquérito vai iniciar com a requisição do ministro da Justiça. Certo? Outra forma, prisão em flagrante. Que a gente vai estudar no final do curso. Prisão em flagrante. Beleza? Pronto. E a última, que acontece na ação privada, representação do ofendido. Portaria é um ato normativo que dá início ao inquérito. Não é o que pede para o inquérito iniciar. Por exemplo, juiz ou Ministério Público, quando solicita, abra aí esse inquérito, ele inicia através de portaria. Portaria número tal, dá início ao inquérito policial, para investigar o crime tal. É só a peça normativa. Entendeu? Não é uma forma de instalação por portaria. Portaria é só o ato normativo. Não. Porque não é sigiloso? Entendeu? Senão deixa de ser sigiloso, né? Beleza? Até aí, forma de instauração, é isso aí. Representação do ofendido, né? Em crimes de ação privada, que ele tem lá aqueles 6 meses para exercer a representação e tal, se perder, tal, prescreve. É isso aí. 8h30 já, para a gente dar o recreio. Não, né? Pronto, ação privada. Alguém pode ler para mim aí o artigo 5º, parágrafo 4º. Alguém está com o meu material aí? Tá, aqui. Artigo 5º, parágrafo 4º, que a gente vai ver justamente isso aí, a questão do inquérito na ação privada. Ou na condicionada. Tá não aí? Aqui é penal, né? Que é a minha parte também. Eu acho que o processo penal tá lá no final. Pode jogar no final mesmo, que tem muito crime aí. Não é isso? Não, aqui é prisão provisória. Aqui. Pronto. Artigo 5º, artigo 6º, artigo 5º. Parágrafo 4º. Leia aí. Pronto. O inquérito nos crimes em que a ação depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. O que acontece? Aconteceu um crime de ação privada que precisa da representação do ofendido. Crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Aconteceu o crime, o delegado não vai poder iniciar o inquérito sem o pedido da vítima. Tá? Porque são crimes que atingem tanto a sua particularidade, a sua intimidade, que só cabe a você o direito de exercer ou não. Pedir ou não para iniciar. Tipo estupro. O estupro da pessoa que é maior de idade. Que não é estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos. O estupro da pessoa maior de idade. Ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Pública condicionada. Qual é a condição, professor? Você vai lá fazer a representação. Vai requerimento da vítima. Tá? Por quê? Porque às vezes a vítima prefere deixar em off, abafar o caso, para não ser tão constrangedor para ela chegar na delegacia falando que foi estuprada, que ela prefere não exercer o direito dela de iniciar o inquérito policial. Tá? Então, nesse tipo de crime, não vai ser iniciado o inquérito policial enquanto a vítima não demonstrar o seu interesse. Beleza? Lembra. De ofício, só se for ação pública incondicionada. Professor, como é que eu sei se o crime é de ação pública incondicionada ou condicionada? Em regra, todo crime é ação incondicionada. Quando for outro tipo de ação, ele vai dizer, esse crime inicia-se a investigação, o inquérito inicia-se através de representação do ofendido, mediante requisição do Ministério da Justiça. Ele vai explicar, tudo bonitinho. Mas se não tiver nada no crime lá, é ação pública incondicionada. Pode pegar, eu botei no material de vocês. Na parte penal, foi o que fiz. Crimes contra a honra das pessoas, calúnia, tal. No final lá, vai dizer como é que inicia o inquérito, mediante representação do ofendido, seu representante legal. Tem dizendo. Beleza? O que mais? Ou uma observação. Aqui. Deixa eu ver. É que a gente pode falar mais. Tá. Para quem já estudou, notícia crime.
Bota aí num tópico no seu caderno. Notícia, crime. Quando der 8h30 aí, informe, tá? A gente parava, tomar uma águazinha, um café, comer pipoca, pegar a sopa do Jales. Coloca aí o tópico no caderno. Notícia, crime. Notícia, crime. Professor, o que é notícia crime? O nome já diz, é autoexplicativo, é a notícia do crime. Como foi que a autoridade policial ficou sabendo da ocorrência do crime? Como foi? Ele estava investigando, estava passando pela rua e viu, alguém veio e contou, alguém ligou para a delegacia, foi um pedido do juiz, do Ministério Público, tá? Quais são os tipos de notícia crime? Bota aí, direta ou imediata. Ou imediata. Direta ou imediata. Aí você bota assim a explicação. Através da atividade. Aí você bota rotineira. Ó, rotineira da polícia. Beleza? Se dá através da atividade rotineira da polícia. Ou seja, tá lá os policiais na viatura, dando rolé, tal, patrulhando a rua. O que acontece? Passa por um beco que vê um corpo estendido no chão. Acha estranho, vai lá. Quando chega lá, entre aspas, constata o óbito. Por que entre aspas? Porque só o médico pode constatar o óbito. Mas vê lá o cara ensanguentado, com um tiro, tal. Ele tomou conhecimento da prática de um crime, possivelmente um homicídio, pode ser um suicídio, através da sua atividade rotineira, diretamente. Notícia, crime, direta. Ele mesmo teve a notícia através do trabalho dele, tá? A segunda forma, se tem a direta, tem a indireta. Indireta ou mediata. Indireta ou mediata. Aí você bota através de terceiros. Através de terceiros, tá? Ficou sabendo do crime através de notícia de terceiros. A população ligou, olha, aconteceu isso e isso aqui na minha rua, tá? Ou passou na imprensa, o policial tá lá na delegacia e passou na imprensa um corpo que foi localizado numa mata. Aí o delegado, puxa, não estava sabendo desse corpo. Fiquei sabendo agora, notícia do crime. Ou o juiz ou o MP, né, que determina, ó, investiga esse crime aí. Aí o delegado, eu estava nem sabendo. Então vou iniciar através do pedido de terceiros. Aí, terceiros que me informou sobre a ocorrência do crime. Terceiro, coercitiva. Coercitiva. É iniciado o inquérito através da notícia coercitiva que se dá pela prisão em flagrante. Prisão em flagrante. O policial está na rua, quando dobra a esquina com a sua viatura, tem um cara com a arma estendida apontando para a cara da vítima dizendo, passa o celular. Aí o policial vai lá, prende o bandido, a polícia militar prende o bandido, leva para a polícia civil e vai relatar, vai dizer o que foi que aconteceu. Quando ele disser, pegou o cara com a arma na mão, assaltando a vítima. E o delegado vai dizer o quê? Foi preso em flagrante, tá? A notícia é crime, foi o flagrante. O policial não foi lá dizer a ele, o cara está cometendo um crime ali. Não. Ele prendeu e levou para a autoridade policial. Então, o flagrante é a peça que vai iniciar o inquérito policial, nesses casos. Tá bom? Oi. É o quê? Rapaz, o TCO é feito por qual polícia? Ela está perguntando aqui na frente. Então, aqui no estado, abriu agora para a polícia militar também fazer o TCO. Entendeu? Teve no passado, aí, num passado próximo, também teve essa discussão. Dá aquele mesmo lance do Ministério Público. Pode investigar, não pode investigar.
teve essa discussão também aqui entre as polícias. Discussão que eu digo assim, se pode ou se não pode. Porque a atribuição do TCO e do inquérito policial é da Polícia Civil. Aí a Polícia Militar começou a entrar nessa seara aí, querer brigar para poder fazer. Entendeu? Uma briga assim administrativa e tal, puxar competências e tal. Tem seus ganhos por trás aí. E no passado aí os delegados bateram muito o pé, porque estavam dizendo que era usurpação de função da Polícia Civil e tal. E conseguiram manter o TCO só para a Polícia Civil. Mas agora teve até um evento aí com o governador, com o secretário e tal, para dar início a essa possibilidade aí do TCO ser elaborado pela PM também. Mas tipo, a PM vai elaborar o TCO, mas quem é que vai dar prosseguimento nas investigações? A Polícia Civil, né? Entendeu? Ou seja, você vai só fazer o TCO, mas vai ter que mandar para a Polícia Civil, para a Polícia Civil dar continuidade na investigação, entendeu? E mandar para a Justiça. Certo? Bota uma observação aí. OBS. Aí você bota assim, ó, entre aspas, denúncia anônima. Denúncia anônima. Tá? Aí você bota assim, ó, ligue 181. Disque denúncia. Aí eu pergunto a vocês, estudantes de Direito, de concurso, PhD curso, o mais top do Brasil. Tá certo? Eu ligar para 181 e o cara lá, boa noite, senhor, o que é que o senhor deseja? Nessa educação toda. Ah, eu desejo fazer uma denúncia. Aí ele, tá, sobre o quê? É certo eu falar que eu vou fazer uma denúncia? Quero fazer uma denúncia anônima. É certo eu falar isso? No popular e na rua, super normal. Mas a gente que estuda Direito Penal e Processo Penal, quem é que faz denúncia? Ministério Público, minha gente. Né? A competência de oferecer a denúncia para iniciar a ação penal não é o Ministério Público? Como é que você vai ligar para o cara lá, o reeducando, que saiu do sistema prisional, né? O menino da paz, que está lá atendendo o telefone. Eu quero fazer uma denúncia. Irmão, claro que para ele lá o mais normal é denúncia, mas a gente que estuda tem que se habituar a falar o certo. Se você liga 181, você vai dizer o seguinte para ele. Boa noite, senhor. Eu vim aqui fazer uma notícia-crime inqualificada ou apócrifa. Aí ele vai dizer, não é nesse setor, vou transferir o senhor. Tá ligado? Então, assim, o certo é falar notícia, crime, apócrifa ou inqualificada. Por que inqualificada? Porque você não dá a sua qualificação, você não fala seu nome, sua idade, seu endereço, fala nada. Meu irmão, eu quero fazer uma notícia crime qualificada, beleza, fala, diga aí, aqui na minha rua tal, tem crime de tráfico de drogas, tem um homicídio, tem um cara que está foragido, a justiça, blá, blá, blá. Não diz nada. E vai aparecer lá no sistema da polícia só a notícia, né? Relatante, o relator diz isso, o denunciante fala isso, isso e isso. Aí a polícia faz o quê? Vai lá investigar. Aí aqui a pergunta, pode iniciar IP com notícia apócrifa e aí? Aí você tá lá com o delegado ou você próprio é o delegado e o delegado diz, meu parceiro, abra aí o disque denúncia. Aí você abre o disque denúncia. Aí tá lá, no bairro tal, na rua tal, na casa número tal, há uma movimentação muito estranha de pessoas. Estou desconfiado que é tráfico de droga do meu vizinho, assim, assim, assado, ele tem uma conduta mal, tal, acho que é tráfico de drogas. O delegado, só lendo aquilo dali na tela do computador, vai dizer, vamos instaurar um inquérito policial? Não, né, minha gente? Até porque o que não falta na nossa sociedade é o quê? Briga de vizinho, né? Um vizinho com raiva do outro vai lá fazer uma denúncia, dizer, meu vizinho está traficando. E o cara tranquilão, gente boa, tal, mas ela tem raiva do cara.
Entendeu? Então, qual é o procedimento adotado pelo delegado de polícia? Ele faz o quê? Investigações preliminares. Após o delegado fazer investigações preliminares dessa denúncia, entre aspas, anônima, se ele constatar que realmente acontece aquele crime naquela localidade, aí sim ele vai iniciar o inquérito policial para investigar melhor, tá? Mas denúncia anônima, notícia crime anônima, apócrifa ou inqualificada, não pode iniciar inquérito policial. Beleza? O que não falta aí para a polícia é boato de fofoqueiro, né? De vizinho fofoqueiro. Fica na janela olhando a vida dos outros. Beleza? Então você vai endoidar se você for abrir um inquérito para tudo que acontecer. Vamos lá. Recreio.